Estamos ao vivo, boa noite. Acredito que não há ninguém ainda aqui, mas de qualquer maneira, começamos um pouco antes para evitar. Oi, Mayra. Nossa convidada hoje, Dr. Rodrigo Galia, Dr. Pedro Marcon, doutora Carla. Acho que é isso. Tudo bom, meus amigos queridos? Já vi. Dr. Rodrigo Galia que me convidou para essa live aqui. E daqui a pouco mais entra também o nosso querido Paulo, presidente da comissão. Falta um minutinho aí, eu já abro oficialmente. Tu que é querido, Galia. E um gênio. Convidei a doutora Mayra. Agora falta o doutor Paulo, que disse que iria chegar por aqui, ao Ar da Graça. Oi, doutora. Olá, doutor Paulo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia, graças a Deus. Está me vendo, está me ouvindo direitinho? Estou. E eu, como é que tá? Tá bom o som? Tá ótimo, perfeito. Tá. Tentar melhorar um pouquinho aqui a imagem. Milagre eu não consigo. Doutor Paulo também disse que ia entrar para nos apresentar. Oi, Rafa, Andréa. Depois de começar, não vou falar mais o nome do pessoal. Luiz, Mariana, tudo bom? Tudo bom, gente? E aí, vamos falar de LGPD hoje. Vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Opa, só um minutinho aqui que eu fui mexer aqui no meu telefone. Eu acho que eu cliquei em todos os botõezinhos que tinham aqui. Daqui a pouco aparece cachorrinho, gatinho. Ai, olha só. Deu, agora eu acho que ok. Agora eu acho que ficou. Eu acho que é tu mesma. Ó, entrou o Dr. Paulo aqui. Eu acho que ele deve se convidar para entrar ou eu chamo ele. Boa noite, querido Galia. Querido doutor Rodrigo, é uma honra ter ele aqui. Foi ele que me convidou para estar aqui contigo. Eu tenho uma admiração gigantesca por ele. Quem não tem, né? É um gênio. É verdade. Um gênio e é humilde. Verdade. Falando em gênio. Querido doutor Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Mayra, doutor Paulo. Boa noite, presidente. Tudo bom? Pessoal que está nos acompanhando. É uma satisfação tê-los aqui, duas sumidades da área da LGPD, né? Então, realmente... Nada disso. No meu caso, não. É uma satisfação abrirmos mais um evento em nome da Comissão de Direito do Trabalho da ABA-RS. E já convidamos de antemão todos os advogados trabalhistas a comporem o nosso time, né, doutora Mayra, doutor Paulo? Fizemos reuniões para aperfeiçoamento da área trabalhista, aliás, com tantas e tantas modificações e supressões de direitos sociais, precisamos mais do que nunca estarmos fortalecidos, né, doutora? Fortalecidos, nos capacitarmos cada vez mais, e justamente a nossa comissão, sempre que há uma modificação legislativa, qualquer novidade, de primeira mão circula no nosso grupo, né? E fizemos eventos, lives, webinars, inclusive esse ano, em breve, teremos uma novidade, que é uma obra, e aí em breve nós estaremos trazendo essas novidades. O tema da nossa palestra de hoje é LGPD e os seus reflexos para as empresas e empregados. E com muita satisfação nós temos a presença da doutora Mayra Tonial, que é doutoranda em Ciência Jurídica da Univale, em Passo Fundo, mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Processual Civil e Processo do Trabalho, graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, advogada, uma advogada que milita nas instâncias superiores, mediadora, membro da Comissão de Direito Digital LGPD, da OAB de Passo Fundo, membro da Comissão de Direito do Trabalho da ABRS, membro da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, e a ANPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados.
E também com muita satisfação nós contamos com a presença do Dr. Paulo Cordeiro, que se formou em Direito pela Uniriter e após quase 2 décadas de atuação na área comercial. Mas por que da área comercial? Porque o Dr. Paulo ele tem o somebody love, né? Ele tem toda a argumentação, a técnica de vendedor aliado à advocacia. Isso nos ajuda bastante. Ele é atuante e especialista em direito do trabalho e soluções alternativas de conflitos pela FADERGS. Atua também como professor nos cursos de LGPD com foco em RH, formação de prepostos trabalhistas, ética na advocacia, aliás, do Conselho de Ética da OAB também, né, doutor Paulo? Já fui, agora eu estou um pouco afastado. Mas quem foi rei sempre será majestade, né? Formação para prepostos trabalhistas, e além de outras atividades de caráter social, secretário atual da comissão da OAB na parte trabalhista, coordenador de estudos de LGPD, representante do Conselho das Salas da OAB na AGETRA e coordenador jurídico da Federação Brasileira de Bombeiro Civil, além de conselheiro na Frente Parlamentar para o Bombeiro Civil. Então, uma grande satisfação tê-los no nosso evento de hoje. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos e vou deixar a palavra para vocês. Hoje obrigado, foi só meu para amigo. apresentar, devo me retirar da sala e ficar na audiência assistindo vocês. É um prazer te ter aqui. Um abraço. Cumprimentar a doutora Bianca, o doutor Diego também, que está aí com a gente. Fora um monte de amigos. Meu sócio, Felipe Malman, no Comitê LGPD. Tá show de bola. Já tem uma turma. Tem uma turma enorme aqui. Ó. Doutor Paulo, um carinho enorme. Eu sou extremamente grata pelo senhor ter me recebido com tanto carinho na comissão da ABA quando eu ingressei. Então, saiba que além da admiração pelo profissional que és, um carinho especial pela pessoa acolhedora, gentil e incentivadora. Então, meu carinho muito especial. Obrigado. E é outro gênio, né, Mayra? É outro gênio. Com certeza. Um abraço a todos aí. Obrigada. Um abraço, querido. Obrigado. Obrigado pela confiança. E aí, Mayra? E aí, doutor Paulo? Acho que eu vou erguer aqui um pouquinho minha câmera, acho que agora ficou melhor, né? Como é que tu tomou contato com essa área de LGPD? Então, olha só. Doutor Paulo, eu sempre gostei do direito do trabalho, né? Porque quando eu iniciei a minha faculdade, um professor da instituição onde eu trabalho até hoje, né? Hoje como professora, mas enquanto eu era aluna, me convidou para trabalhar com ele no escritório dele. Ninguém gostava de direito do trabalho. Então, como ninguém gostava de direito do trabalho, eu fui a última que entrou. Eu acabei assumindo as demandas trabalhistas, né? Então, eu comecei fazendo contestações iniciais, aprendendo um pouquinho sobre direito previdenciário. Enfim, comecei a me interessar pelo direito do trabalho, pelo mundo do trabalho, pelo qual eu me apaixonei. Então, até eu me graduar, né, até o final da faculdade, eu fiquei trabalhando nesse escritório com direito do trabalho. E quando eu me graduei, eu tive a certeza que era o que eu gostava, que era o que eu queria para mim. Então, eu fui fazer lá uma especialização em direito do trabalho, fui fazer alguns cursos de extensão, aí depois entrei para o mestrado, enfim, a minha vida inteira estudando direito do trabalho. Sou professora da UPF, né? Trabalho com direito do trabalho 1, trabalho 2, processo e estágio. Mas o direito digital sempre foi uma paixão para mim, porque eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre me interessei muito por novos mecanismos, né? E começou a me bater a vontade de conhecer um pouquinho essa outra área, que era a área do direito digital. Então, lá ainda em 2018, quando se começou a falar fortemente na Lei Geral de Proteção de Dados, eu comecei a pesquisar e me interessar um pouquinho, mas sempre aliada ao mundo do trabalho, né? Sempre pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, mas voltada para as relações laborais. Então, foi mesmo a curiosidade que me fez entrar nesse novo mundo, foi o interesse, foi essa nova
esse novo mundo que nós estamos vivendo, assim, que me despertou essa necessidade de estudar e conhecer cada vez mais a Lei Geral de Proteção de Dados. Que eu imagino que tenha acontecido com o senhor também, porque o Dr. Paulo é uma sumidade quando a gente fala em LGPD, ele é referência no Sou Estado. nada, eu sou um marqueteiro. Ah, não, é sim. Não, o meu estudo ele é sempre voltado à parte prática, sempre, né? Eu vi que o teu currículo aliás, vamos combinar uma coisa, se tu me chamares de doutor, eu vou ter que te chamar de doutora. Não, 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 não. Então a gente elimina, tá? Mas é pelo respeito, pelo respeito. Cara, mas eu sei disso, tenho certeza absoluta. Mas não precisa, tá? Fica totalmente à vontade. Cumprimentando, inclusive, a pessoa que me levou para a LGPD, que entrou agora há pouco, que é o Gustavo Rocha. Esse, sim, é uma sumidade em termos de direito digital e em termos de marketing jurídico. É um advogado que não advoga e trabalha para muitos escritórios de advocacia na parte de marketing, né? E aí nós tínhamos um grupo de amigos oriundos lá da parte da ética, né? E ele um dia disse, gente, vamos estudar LGPD? Faz um tempão já, né? Um nosso grupo de WhatsApp. E nós, tá, vamos, né? Tu tá falando, vamos, né? E aí começamos a olhar e o negócio começou a interessar, e integrou o Felipe Malman, que é o presidente da CDTI, da OAB, que está aí com a gente também. E o Felipe começou a fazer parte da nossa pequena turma, nosso pequeno comitê, e a gente foi estudando e a ideia foi evoluindo e começaram a surgir, estamos juntos, começaram a surgir oportunidades, né? E nós acabamos montando a empresa Comitê LGPD, onde eu assumi o braço trabalhista, né? E também essa questão do direito do trabalho é uma cachaça, né? Eu fui estudar direito do trabalho como empresário após uma empresa minha, depois de sofrer um assalto de folha de pagamento e alguns outros problemas graves, eu encerrei ela com 70 funcionários. E eu não entendia por que eu pagava tão bem, tratava tão bem o pessoal, e eu tive problemas na Justiça do Trabalho. Na verdade, pouquíssimos, tá, em relação à quantidade de gente que trabalhou comigo. E aí fui estudar e virei um advogado trabalhista, reclamante, basicamente, no início. Depois foram surgindo algumas empresas, eu sempre atuei de forma técnica, assim, nunca fui muito idealista no meu trabalho, né? E, embora quem me conhece de rede social sabe que eu sou bem ativista em algumas questões de direito social. E aí viciei. Eu gosto muito de fazer tanto a parte reclamante quanto da defesa, né? Mas no Comitê LGPD a gente não advoga de forma alguma. Esse é um combinado que nós temos, até porque a gente tem muito parceiro advogado, e a gente entra para implantar a LGPD e o processo de continuidade, né? Na verdade, a gente nem chega a implantar, a gente faz um acompanhamento e uma preparação para que a empresa possa tocar sem nós. Né? E depois que acaba o projeto de implantação da LGPD, que a gente vê em 3 fases, né? Mais tarde a gente fala sobre isso, aí a gente quer entregar para a empresa e a gente fica à disposição para algum trabalho extra, como adequação de contrato, algum problema específico, pontual de defesa, né? Mas é isso. É assim que eu tomei conhecimento. Me surpreende ainda que a gente já está com a legislação aí em pleno vigor, em funcionamento, as empresas já em processo de implementação, adequação, e às vezes a gente chega em grandes empresas e elas ainda não conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados, elas nunca ouviram falar sobre a LGPD. Assustador, né, Maia? E é assustador, porque se nós pararmos para observar um pouquinho no meio em que nós estamos situados e o volume de dados que transitam hoje... Desculpa, eu não posso não reagir. O Kleber da Lacoleta, que é professor universitário na Serra, um outro gênio, tá sempre mexendo, perguntou quem é esse rapaz bonito, né? Contigo, junto comigo na live, ele vem olhar para mim, eu vou te contar, né, Maia? Ai, que figura! E nesse meio assim contemporâneo, né, onde transitam muitos dados, aonde a gente está vendo assim constantemente ataques cibernéticos, aonde a gente está vendo a todo momento problemas relacionados à proteção de dados, aí a gente vê que empresas ainda não se deram conta da importância de não implementar uma nova legislação, mas mudar a sua cultura, né?
Porque eu acho E que tem um problema mais sério aí, né? Coisa de brasileiro, porque a gente ainda não está multando, ainda não tem, a agência ainda não está fiscalizando efetivamente. Porém, além de todo o histórico que eu tenho certeza que tu vai abordar com relação a outros ramos do direito que incidem na questão de proteção de dados, né? Um projeto de implantação de LGPD, ele não é um processo rápido. Então, não. se a NPD bater na porta e tu não tiver começado ainda, lamento informar, mas tu tá ferrado. Perfeito. Esse processo de implementação ele é um processo muito longo, porque não é uma receita de bolo que você vai aplicar a mesma para todas as empresas, muito pelo Não, contrário. Cada empresa tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, cada empresa tem as suas características, o seu ramo de atuação. E em cada um desses contextos, você precisa fazer adequação de forma artesanal. Não existe uma uhum. receita mágica e muito menos rápida. Porque se você fizer de forma muito rápida, é certo que você vai deixar grandes falhas pelo É, caminho. porque ela compreende cultura, né? Compreende, bom, cultura de estudo, né? Uma reengenharia social dentro da empresa que tem que ser feita. E isso, É, isso aí leva muitíssimo tempo. E outra, né? É um negócio que vem de diretoria para baixo, a diretoria tem que estar envolvida. Então a gente observa às vezes que a empresa, a diretoria larga na mão de alguém para lidar e não se envolve no processo. Aí não é, vai funcionar também. exatamente. O gestor, ele tem que ter a consciência e o comprometimento da importância deste processo de mudança de cultura dentro da empresa. Porque se ele adquirir essa consciência de mudança, ele com certeza vai passar aos seus colaboradores esse mesmo teor e vai se dar conta da importância que é agregar valor à sua empresa. Porque eu sempre digo assim, não é só uma questão de eu vou ser multado, não vou ser multado. Me parece que é muito maior que isso, é muito mais do que isso. A minha empresa estar de conformidade com o ordenamento jurídico, no caso a implementação da LGPD, significa que a minha empresa está preocupada com os dados dos colaboradores que lá prestam serviço, ou seja, eu estou preocupada com vocês que estão aqui comigo e significa também que eu estou preocupada com as pessoas que transacionam com a minha empresa. Eu estou preocupada com os meus clientes. Eu quero agregar valor à minha marca. Eu acho muito mais do que o pagamento de uma multa é o quanto de valor você agrega ao cumprir o ordenamento legal e trazer uma nova cultura na tua empresa. Perfeito, perfeito. E essa visão, tu tens a visão do copo cheio, né? Que é a questão de mostrar para o mercado, olha, eu estou preparado, inclusive, para atuar com o mercado europeu, porque ninguém mais vai atuar com o mercado europeu se não estiver adequado à LGPD. Mas tem o outro aspecto, que é o copo vazio, né? De todas as penalidades da LGPD, a pior delas é o marketing negativo de um problema de vazamento de dados. Terrível, é terrível. Porque, de uma certa forma, fica muito ruim para aquele que deixou que isso ocorresse, porque acaba sendo publicizado, né? E a publicização, ela acaba sendo realmente um marketing negativo, é complicado. Então, a gente tem que ter todas essas ferramentas para que a gente possa, então, entrar em conformidade com o que dispõe o normativo. E é interessante também, né, doutor Paulo, e principalmente o senhor que trabalha com LGPD, que vive o dia a dia, e nós que gostamos do direito do trabalho, né, que a gente sabe que o RH é um campo minado. Eu sempre digo, onde você pisar, estoura uma bomba. Porque, na verdade, não é um simples contrato. Quando a gente está falando em direito do trabalho, em contrato, em relação de emprego, nós estamos falando, acima de tudo, de pessoas, a gente está falando de tudo, de vidas, nós estamos falando sobre situações muito particulares e peculiares. Nesse sentido, nós que vivenciamos esse dia a dia das empresas, do RH, da LGPD e do direito do trabalho, nós temos a compreensão que você precisa ter uma equipe multidisciplinar, senão você não consegue dar conta do recado. E precisa, né? Precisa, porque nós, por exemplo, podemos entender bem da parte legal, porque nós somos
técnicos, né? Nós conhecemos, nós temos a expertise na área. Então, fazer uma adequação contratual num contrato de trabalho, preparar um contrato diferenciado, tudo isso nós temos a capacidade técnica. Só que quando chega em determinados momentos que exige uma política de cibersegurança, onde exige um mapeamento, nós não temos lá a teoria geral da administração que nos permite fazer esse desenho. E aí nós ficamos limitados. Então, eu acho que, acima de tudo, é compreender que essa nova legislação, essa nova cultura traz uma necessidade de colaboração, né? Porque você precisa se fortalecer com outras ciências para prestar o melhor trabalho possível. Ela é muito enriquecedora, ela é muito engrandecedora, a gente aprende todos os dias. Eu não sei se o senhor tem essa mesma sensação. Chega a doer a cabeça, algumas coisas que eu estou sendo obrigado ainda, porque é um processo contínuo, a aprender sobre questões de informática, de TI, de segurança de dados. Nossa, é muito, muito complexo. Então, te exige conhecimento direto e outra, tu tem que entender de negócios. Negócios, informática e segurança de TI, né? E jurídico. As três áreas têm que trabalhar juntas, porque se complementam totalmente. Sem uma delas, não dá para trabalhar com a LGPD. Perfeito. Fica faltando um pedaço. Fica faltando um Sim. pedaço. É muito complexo. E quando a gente transfere, né, a Lei Geral de Proteção de Dados para dentro do RH de uma empresa, você vê que isso ainda é muito mais complexo. Porque eu preciso fazer todas essas análises em todos os contextos e saber principalmente que nós estamos tratando de pessoas, né? Então, e desde antes, né, do contrato de trabalho, né? Começa na fase pré-contratual. Porque o contrato de trabalho, por si só, ele já é complexo, né? Tem a fase pré-contratual, aonde eu vou buscar aquela vaga, aonde eu deixo meu currículo, aonde eu tenho uma fase de entrevista, né? Que aí eu preciso, enquanto empresário, verificar se aquele meu processo seletivo está atendendo aos princípios da LGPD, finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso. Eu tenho que cuidar se eu não estou atacando nenhum dos princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente aquela questão dos dados sensíveis, né? Eu ia comentar isso agora. E outra, né, que decisões automatizadas e inclusive processo seletivo automatizado. E isso traz um risco extra, né, para o processo de pré-contrato, né? Perfeito, perfeito. E é tão complexo isso que até no momento da entrevista, hoje eu sei que eu tenho que me cercar de alguns cuidados extras. Eu vou fazer a entrevista presencialmente, a entrevista vai ser virtual, vai ser gravada. Eu tenho que cuidar aquilo que eu vou... De que forma eu vou administrar esse processo de entrevista para que eu não tenha nenhuma infringência legal. E depois eu ainda vou ter que dizer o seguinte, olha, teu currículo está aqui, por quanto tempo ele vai ficar aqui? Você deseja que ele permaneça aqui? Porque também pode. Posso usar ele para outras vagas? Claro! Quais vagas? Né? É isso que eu tenho que... eu acho que o candidato passou a ter uma linguagem muito mais ativa dentro do processo de contratação do que antes. O que também exige dele uma adaptação, né? Perfeito. Eu até diria que nesse caso que nós estamos tratando, a gente está falando de um RH, de uma relação de emprego. Mas a LGPD, ela trouxe para o titular de dados uma proatividade que antes estava mitigada, né? E aí vem a importância da gente conhecer os nossos direitos, né? A importância de que a Lei Geral de Proteção de Dados seja trazida para a comunidade numa linguagem acessível para que todos possam compreender. Então, lá, eu tenho, por exemplo, um filho de 18 anos, uma filha de 12 anos, tentar trazer para eles o que é proteção de dados. Desculpa, tu tens um filho de 18? Sim, aham. Com esse aspecto de menina, assim? Ai, doutor Paulo, antes fosse. Pois é, já tem um meninão. Eu tenho um de 19 também. Tenho um de 19, um de 12 e um de 10. E, olha só, uma turminha. Eu não posso nem falar muito que ainda bem eles não estão me deixando com os cabelos tão brancos, assim, estão comportados. Espero que assim continuem. Espero. Mas olha a importância da gente que tem filhos, né, doutor Paulo? Da gente conseguir transmitir a eles
de uma forma simples o que são dados, como funciona essa proteção de dados, porque é o futuro, né? Eles também precisam ter essa ciência. E a comunidade... O meu de 10 anos, volta e meia, ele diz, pai, isso não pode, né? Eles estão expondo os dados. É muito legal como eles absorvem as coisas sem a gente precisar explicar. Na verdade, eles nos ensinam na prática qual é a visão que as pessoas que não são do direito têm sobre as coisas, né? É muito legal. Muito. É verdade. E como o senhor referia ali na fase pré-contratual, a gente tem que ter todos esses cuidados. Depois que o contrato está formalizado e que deve estar adequado legalmente à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente ainda tem a fase contratual, né? Que é o curso do contrato de trabalho. E nesse curso do contrato de trabalho, aí a gente tem múltiplos fatores que podem acarretar complicações. Ninguém te pediu um modelinho de contrato de trabalho com a questão da concordância do empregado? Termo de consentimento, sim. Termo de consentimento, que não adianta muito na área de trabalhista também, né? Exatamente. O consentimento do empregado, ele é viciado, né? Exatamente. E aí vem a importância da gente transmitir às pessoas que a lei geral ela não é tão simplória quanto se imagina. Porque às vezes, primeiro, coisas que eu escuto no dia a dia, né? Às vezes eu escuto assim, ai, mas será que essa lei vai pegar? Gente, não é será que essa lei vai pegar? A lei já pegou, o Poder Judiciário já está sentenciando. E ela vem da Europa, não tem? Tu quer fazer negócio no mundo hoje, tu precisa te adaptar, não tem outro jeito. Precisa. Então, o senhor veja, eu sou de Passo Fundo, né? Interior do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem uma produção agrícola muito vasta. Então, você imagina eu falando com os agricultores sobre a necessidade de se implementar a LGPD. Eles não entendem em que ponto isso vai tocar em eles. Aí quando você pergunta, mas o senhor deseja continuar comercializando seus cereais produzidos? Claro que sim. Então, eu preciso lhe informar que existe um procedimento específico, porque o senhor possivelmente compra sementes, essas sementes têm uma patente técnica sobre elas. Quando o senhor vai entregar no cerealista, existe um compartilhamento de informações, o governo... Aí eu preciso explicar por que ele precisa adequar a empresa dele à Lei Geral de Proteção de Dados. Tu falaste de governo, só para a gente não esquecer, a doutora Bianca pediu para a gente falar sobre a LGPD nas licitações, se der tempo. Mas vamos continuar agora no departamento pessoal, que ele é bem comprido e nós já estamos há meia hora conversando. Eu acho que o departamento pessoal realmente ele é bastante problemático. Na execução do contrato de trabalho, por exemplo, nós temos múltiplas facetas que nós precisamos nos preocupar. Se a gente vai fazer implementação numa empresa, se a gente vai fazer orientação adequada, olha só, a gente precisa explicar para o empregador que existe lá a vigilância dos empregados. A gente precisa falar sobre monitoramento, a gente precisa falar sobre compartilhamento de dados. Eu tenho um seguro, tenho uma assistência médica. A gente precisa falar sobre teletrabalho. E dados sensíveis, né? Sobre dados... Por exemplo, o plano de saúde, tu vai passar para terceiros dados, essencialmente dados sensíveis. Atestados médicos, dados de menores, porque afinal de contas, se eu tenho filhos e esses filhos... são Para mais um dos meus sócios, doutor Dante, presidente da OAB de Lagoa Vermelha, queridão. Seja muito... Aliás, né, eu estava vendo aqui, que honra a gente ser prestigiado pelos colegas que aqui estão, né, doutor Paulo? Gente grande, né? Eu estava vendo a doutora Jamila, a doutora Tatiana, a doutora Bia... Enfim, eu não vou nomear todos, porque aí a gente tem... Não dá, eu tenho que nomear uma só pessoa que eu não via há tempos, que é a doutora Inês, que foi minha colega de faculdade. O marido dela trabalhava na Ordem com a gente, lá também a gente se via um pouquinho, mas ela não tinha mais visto. E está aqui nos dando o prazer da companhia dela na live. Eu vi que tem gente de Santa Catarina, eu vi que tem gente do México, a minha filha emprestada, que é minha intercambista, que morou aqui um tempo, eu vi que ela estava nos prestigiando ali também. Fiquei que legal. De ver que ela estava mas eu vi também que a doutora está cheia de fãs aqui, né? Não, são amigos. O bom é que quando a gente tem amigos, a gente nunca tá sozinha, né? Mas tá justificando aí pela qualidade da fala. Tá justificando. Imagina, a honra é toda minha.
Então, só para a gente voltar ali para o nosso, ali para a gente retornar ali para o nosso execução do contrato de trabalho, esses dados sensíveis em especial, esses são muito preocupantes, né, doutor Paulo? Porque a Sim. própria lei diz que eles têm que ter um tratamento especial. E como muitas vezes eles ficam vulneráveis, né? E aí vem aquela situação, puxa vida, eu trabalho nessa empresa, eu estou prestando essas informações, para mim essas informações são caras, no sentido de que eu quero resguardá-las, eu quero protegê-las. Então, a importância, né, de se fazer um trabalho sério, de se fazer um trabalho adequado, porque, né, nós temos várias... Ó, queridos, meus alunos também aí Os estão alunos, né? prestigiando, queridos, de se fazer um trabalho sério nas empresas para essa proteção. Isso durante a execução do contrato de trabalho. E depois a gente ainda tem a fase pós-contratual, né? Que é outra situação também. E cheia de incertezas também, né? Quanto tempo eu devo guardar os documentos, as informações? De que forma? Quanto tempo? É 2 anos? Aí depois não pode mais entrar com a ação? É E uma 5 série de dúvidas que vão surgindo. Por exemplo, eu estava até essa semana, eu questionei meu sócio. Como é que eu vou provar que eu eliminei os dados de uma pessoa? Aí eles disseram, é, não, Paulo, isso é prova negativa. Eu entendo que inverte para a pessoa que acusa provar que tu vazou. Eu disse, mas o ônus da prova, em princípio, não é do titular dos dados, né? Então, as dúvidas vão surgindo e os debates vão horas a fio, sem a gente chegar numa conclusão única, né? porque o descarte dos dados, que foi uma ótima pontuação que o senhor fizeste, ele também exige uma atenção especial. Porque o descartar os dados, eu estou falando tanto de dados físicos quanto de dados digitais, né? Eu tenho que Sim. ter uma metodologia para isso também. Não é simplesmente pegar, amassar e jogar no lixo, porque o lixo foi ali, foi reconstituído e esse dado vazou. Então, Só para lembrar para o pessoal que um post-it é dado, né? Uma anotação em cima da mesa, uma agenda é dado. O Gustavo Rocha vive dando exemplo de não sei de que cidade que foi, que o camarada foi lá no banco pedir um empréstimo e o banco negou o empréstimo para ele, mas aí ele espalhou na cidade inteira que o concorrente dele ganhou o empréstimo, porque estava o contrato em cima da mesa. E ele viu. Isso também é dado, isso também é vazamento de dados. Né? exatamente. E aí, veja como é importante nós compreendermos qual é o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela vai representar uma mudança estrutural dentro de um estabelecimento. E ao mesmo tempo que a gente precisa compreender que nós que iremos até as empresas fazer esse processo de implementação, nós não podemos chegar de uma forma abrupta, dizendo isso aqui está errado, nós precisamos modificar isso aqui. Porque aí você começa a gerar alguns embates desnecessários. Então, Se talvez não for corrido da empresa, né? Se não for corrido. talvez o processo tenha que ser um pouco mais dialogado e principalmente a gente costuma dizer que no escritório que não é um processo de conscientização, mas que é um processo de aculturamento, né? A gente diz o seguinte, olha, nós Perfeito. precisamos mudar a cultura e mudar exige um processo de treinamento e mudar E exige até por isso que é top-down, né? Por isso mesmo que a diretoria, a alta diretoria da empresa tem que estar junto no processo, porque ela tem que ajudar a gente a promover essas mudanças, assim, né? E é muito delicado, tipo um jogo de xadrez, né? Porque tu vai entrar na casa dos outros e dizer para eles que, olha, normalmente 70, 80% das coisas estão erradas em termos de LGPD, né? Então é Então, uma mudança, assim. então você imagina chegar no RH de uma empresa e dizer o seguinte: esquece esses dados que você está pegando aqui, porque isso aqui tu não precisa para preencher o e-social. Não faz a entrevista dessa forma, tira esses papéis da tua mesa, remodela isso aqui, organiza. É um ditador, né? Chega lá e vai ser corrido, como bem o senhor utilizou a expressão. Então, esse processo ele é lento, ele é demorado. Nós temos fatores, né,
múltiplos que podem interferir num vazamento de dado. Então, essa pré-compreensão de que existe todos esses aspectos, que existe uma proteção legal, que existe uma proteção técnica, e entender e compreender que o que a equipe de implementação está fazendo lá é auxiliar tanto os colaboradores quanto o proprietário da empresa, né, para que eles possam continuar essa caminhada juntos e com segurança, que a empresa possa crescer e que possa se destacar no mercado pela confiabilidade. É um processo muito lento, ele é demorado. E como nós conversávamos antes, né, doutor Paulo, nós da área do direito, todo dia nós estamos aprendendo, né? Um dia você precisa entender o que é cookie, como funciona um cookie de computador, como é que ele vai interferir numa política de privacidade. Você tem que entender de antivírus, você tem que saber o que é um ransomware. Ó, a Thaisa é a nossa PPD aqui do escritório. Ela é perita judicial também, então ela está sempre me ensinando sobre o que é cibersegurança. E todo dia eu estou aprendendo. É muito, muito complexo. É muito complexo. Não, e o pessoal fala como se fosse assim, um contratinho mesmo, né? Imagina tu fazer um mapa de todas as informações da empresa, né? E trazer todos os riscos possíveis, assim, num relatório preliminar e mostrar, olha, aqui tu tá vulnerável e para tu melhorar um pouquinho tu vai ter que investir tanto, tu vai ter que mexer nisso, naquilo. Só que é em todas as entranhas da empresa que a gente tem que analisar. E aí que se torna um maior desafio, né? Porque tu vai entrar, inclusive, nos dodóis do dono, né? Nós temos um cliente que ele gosta de examinar a parte de crédito pessoalmente e os critérios para dar crédito ou não são dele, da cabeça dele. Há 30 anos. Exato. E aí, como é que muda isso? Exatamente. É muito complexo. E as pessoas também, quando compreendem um pouquinho da LGPD, elas imaginam o seguinte: você vai mapear o RH, a controladoria, o financeiro, a vendas, a logística. Mas elas não têm a compreensão que não é mapear o setor, que é mapear todos os processos do setor. Que quisera fosse só mapear cada setor, né? Que aí você faria um trabalho Sim. ali, ok. Não, esse é o começo do trabalho, né? Mapear é o começo. Claro, exato. Aí você vai ter que conhecer todo o empreendimento, você vai ter que fazer todo o mapeamento, você vai ter que fazer todas as adequações a bases legais, você vai ter que fazer os gaps ali, ver onde é que estão as vulnerabilidades. Analisar as possibilidades da empresa, que é quem vai poder te dizer se é possível ou não também, né? Deu uma travada no... Não sei se é a tua internet ou a minha. Agora voltou. Eu acho que tinha dado uma travadinha, assim, isso é tecnologia aí nos boicotando, né? Eu acho que a gente vai expondo aí as dificuldades e vulnerabilidades e, nos cortaram aqui. Mas realmente, doutor Paulo, é extremamente complexo. E eu volto a dizer, além de ser extremamente complexo esse mapeamento, ele é multidisciplinar. A gente não consegue, como advogado, a gente não consegue implementar LGPD de forma alguma. Por isso que quando eu digo assim, me dá um modelinho de contrato, me dá uma cláusula, eu falei, não tem problema nenhum. Só que isso não vai te resguardar em hipótese alguma. Tu pode ter certeza do que eu estou te dizendo, que tu vai se incomodar e tu vai me procurar depois. Eu digo a mesma coisa, não serve para nada. Esses tempos, um amigo, advogado trabalhista, me passou um termo de consentimento que uma empresa grande de segurança estava passando para os funcionários. E aí ele disse, o cara quer saber se assina ou não isso aqui. Era um cliente dele, né? Eu disse, cara, assina, não faz diferença nenhuma. Assinar ou não. Ele está consentindo, mas amanhã ele pode espirrar e dizer, não consinto mais. Exatamente. Não é essa base que a gente tem que trabalhar do consentimento em termos de empregado. Porque ele é viciado. Nas relações de trabalho, essencialmente, que nós estamos trabalhando com complexidade gigantesca, achar que implementar LGPD e assinar um termo de consentimento está completamente equivocado. Completamente equivocado. Deixa, né? Vai virar cliente amanhã ou depois, né? Por mais que a gente avise a empresa, amanhã ou depois ela vai bater na nossa porta dizendo, por favor, agora eu preciso com urgência. Mas eu sempre digo assim, conhecer um pouquinho desta lei
ela é fundamental para todos nós, para todos. Para mim, titular de dados, para eu, controlador, para eu, DPO, todos precisam conhecer a lei e todos precisam, de uma certa forma, serem responsáveis pela implementação correta dela, porque a gente sabe que qualquer vazamento, a gente sabe que qualquer problema relacionados a dados, em especiais dados sensíveis, eles afetam pessoas. E cuidar e proteger a intimidade, a privacidade, é fundamental nesse mundo que nós estamos vivenciando, pandêmico, aonde está E aí essa... tu tocou numa coisa que a gente ainda, o povo brasileiro ainda não tem consciência da importância dos seus dados. A gente é muito gente boa, né? E a gente não se protege, a gente acha que todo mundo é gente boa também. Só que os dados estão gerando riqueza, né? Os nossos dados pessoais estão gerando riqueza. E os das pessoas que estão próximas da gente também, por via de consequência. É bem complicado essa questão de mentalidade. E o pior é o seguinte, né, doutor Paulo? A gente sabe que os dados são o novo petróleo. Nós sabemos que os dados são utilizados para inteligência empresarial. A gente sabe que os algoritmos mapeiam a nossa existência para nos oferecer aquilo que nós queremos e buscamos. Eles nos induzem a comportamentos. Mas o pior de tudo é quando as pessoas se valem dos nossos dados para cometer ilícitos, para estelionatos. E aí, daqui a pouco, a gente está inserido num contexto que a gente tem que estar dando explicação, a gente se enrola de tal forma, inviabiliza muitas vezes a nossa vida, né? Eu atendi... E buscar isso no judiciário também não é tão simples. E outros problemas que podem gerar. Eu tenho um amigo meu que estava trabalhando, entrou a polícia porta dentro da empresa que ele trabalhava, levou ele arrastado, ele foi preso por alguns dias, inclusive se envolveu em um episódio de violência dentro da cadeia, porque queriam só abusar dele. E o camarada tinha perdido um documento um tempo atrás e alguém usou para comprar um chip e fazer comércio internacional de drogas sintéticas. E o cara se ferrou. E até você explicar que não é você, que você não tem participação. Apanhou, sofreu, traumatizou o resto da vida dele. Eu tenho uma cliente que me chamou no consultório dela, ela é médica, e nós temos uma relação de amizade, e ela me ligou e disse assim, olha, eu preciso que tu venha aqui, porque eu tô tendo que pedir dinheiro pro meu marido para ir no mercado, porque eu não tenho mais nem cartão. Eles pegaram os meus dados, eles abriram uma conta, eles fraudaram. Terrível, e é rapidinho, né? E ela começou a me contar tudo o que aconteceu na vida dela. Ela disse assim, agora eu tô sem cartão, eles sacaram meu FGTS. Não, é um desastre, é terrível. Fica dependente dos outros. Exatamente, ela disse assim, eu tô dependente dos outros, eu estou dependente... Quando não tem prejuízo financeiro, né? Tudo bem que hoje a jurisprudência avançou no sentido de proteger o consumidor dessas coisas que o banco deveria nos proteger. Mas é incomodação, é gasto com advogado, é tempo, é insegurança, é o estômago da gente que vai. É tempo. Doutora Mayra, eu só tenho que te avisar que são 19h40. Tu me dissesse que tinha te programado para uns 40 minutos. Perfeito. Então, se tu puderes continuar, a gente continua, mas se precisares terminar... Nós podemos continuar, mais uns minutinhos, sim, porque depois, na verdade, eu tenho um outro compromisso também, a gente vai falar sobre profissional do futuro, que show. do trabalho, mas podemos continuar mais um pouquinho, até porque eu estou adorando... Faz o merchan, aonde que vai falar sobre isso? Então, é para turmas da administração, contábeis... em evento interno da faculdade. Isso. Não, mas eu estou adorando o nosso bate-papo, doutor Paulo, principalmente também porque está conseguindo trazer um pouquinho de conscientização, de informação. A gente tá e como a gente pensa parecido, né? Isso aí me deu uma alegria diferente de ver o quanto o teu nível profissional, que eu não conhecia, a gente se conhece há pouco, né? De redes, né? E ver que a gente está no caminho certo também, meu pessoal, a minha empresa. Porque a gente... Doutor Paulo, não nos conhecemos ainda pessoalmente, né? Infelizmente, por enquanto... Mas chegaremos nesse ponto. Tá acabando esse inferno, se Deus quiser mais um aninho, ou 2, ou 3, ou 4. Acho que agora é muito rápido isso. Eu tomei a primeira dose já. Olha só. Não por um motivo feliz, porque eu tenho comorbidade, né? Isso não é bom.
Mas Não, alguma mas, vantagem me trouxe, mas vamos pensar no lado positivo, propiciou que o senhor fosse vacinado, né? Então, a graças a Deus. segunda dose aí Tu já. falaste dos dados são novo petróleo, uma frase do céu da Mastercard. Ai, 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 banga. Dados são o novo petróleo com uma diferença. O petróleo um dia vai acabar. Exatamente. Hoje eu fui. Hoje amanheceu muito frio aqui, passou muito, muito frio mesmo. E eu tenho uma colega que nós sempre caminhamos e corremos nas quintas-feiras quando é possível. E hoje eu disse para ela que eu sempre imaginava que um futuro fosse um futuro marcado por ameaças biológicas e crimes cibernéticos. Mas eu nunca imaginei que eu ia viver esse futuro. Nunca passou Exato, o pela minha futuro estava cabeça lá no futuro. que Eu eu até ia. o ano passado, eu acho que eu botei alguma coisa no Face no sentido de que a humanidade ia terminar por causa de bactérias, né? E eu vou lhe dizer assim que esse ano que passou, que foi esse ano da pandemia, este ano que está iniciando, quando eu vejo o site do Tribunal de Justiça sendo invadido por um ransomware Pobre da TI, russo, do TJ, que estão se né? ferrando de trabalhar. A minha colega ali, deve ser a doutora Andresa, está com a logo do escritório, mas ela falou: o futuro chegou bem na nossa vez. É verdade. É, E nós nos adaptarmos a isso e tomarmos consciência do que nós precisamos daqui para frente é fundamental. Então, se os meus dados são minha propriedade, são minhas regras, e eu, enquanto titular de dados, vou protegê-los para que eu seja protegida. Como uhum. advogada, eu vou dizer isso para os meus clientes. Eu vou dizer: cuidem da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o futuro da empresa de vocês está atrelado a essa mudança de cultura. Deixa aí, tu falando isso, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa é uma fórmula que eu ainda não consegui achar. Como atender os pequenos dentro dessa nossa filosofia de trabalho? Atender os pequenos é sempre um desafio. Eu entendo assim, doutor Paulo, por quê? Bom, primeiro, porque às vezes o pequeno, ele é tão pequeno e ele precisa implementar LGPD, que você vai falar para ele: você tem que constituir um DPO. Como assim, se na minha empresa tem 3 pessoas trabalhando? Quem vai ser o DPO? Como é que eu vou... né? É sempre um grande desafio. Mas eu penso que seja o grande, seja o pequeno, todos precisam ter esse processo de aculturamento e de conscientização. A questão é que o pequeno, ele vai ter muitas dificuldades para implementar, e às vezes até questões técnicas. Você vai dizer para ele: olha, você precisa de um servidor, você precisa de um antivírus, ele vai dizer assim: puxa, Até os honorários é difícil, né? claro, exatamente, é sempre uma dificuldade. Mas aí, Obrigado, doutor Paulo, ele está nos elogiando. querido, Mas ele está elogiando a ti, e o Paulo ele é muito carinhoso comigo, eu não posso levar em consideração os elogios dele. esse é um desafio mesmo, mas para nós, né, doutor Paulo, que somos apaixonados por isso, a gente, a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre dá um jeito. Tem que implementar, vamos implementar. Vamos tocar. Aqui no escritório, assim, tem algumas instituições, ONGs, que a gente sabe que eles não têm condições. Então, vamos lá ajudar, né? Se é o que a gente pode fazer. Se tem um mecanismo... E esse trabalho que a gente faz nas redes, de gravar um vídeo, de fazer uma live, de estar em eventos, as empresas têm a oportunidade de estar ouvindo, de estar se ligando em algumas coisas que são importantes para elas, né? E os bons empresários estão aí, estão por aí mesmo ligados e prestando atenção nessas coisas, né? Eu sempre digo, não que a gente possa ensinar, porque quem sou eu para ensinar alguém? Eu estou muito mais para aprender, né? Mas ao menos aquilo que eu estudei um pouquinho mais e que eu posso compartilhar com o outro é uma obrigação minha. Porque afinal de contas a gente vive nessa comunidade e todos nós fizemos parte de um todo, né? Então, quisera que nós pudéssemos cada vez compartilhar mais informações, até para alertar as pessoas que vocês têm direito. Mas nós vamos. É um vício, não tem como fugir, né, doutora? Pô, recebemos o elogio do Galia, hein? Nossa! Então, eu estou muito honrada, porque eu sou fã número 1 do professor. É um queridão, né? Admiro muito os seus... Fiz uma live com ele, aí a gente ficou amigo. E tanto ele quanto eu, tínhamos uma imagem diferente um do outro, né? E é muito legal esse negócio de... Eu fiz 30 lives
no ano passado, convidando pessoas para falar sobre o seu ramo e sobre as suas coisas, né? E esperto que eu sou, convidei também, só gente bambambam, eu ainda não te conhecia. Ai, que E honra! Querido é, Dr. Paulo, que eu vou honra! botar essa live aqui no meu projeto 30 horas lá. E com o Galia foi assim, eu chamei ele, ele veio de pronto e foi uma honra receber ele. Depois eu te passo o link para tu ver. Sabe que eu trabalho com plataformas. A minha tese de doutorado é sobre plataformas de capitalismo e eu trabalho as relações de trabalho nesse contexto plataformizado, uberizado, e trabalho com a solidariedade e os novos processos de cooperativação, né? Então eu sustento que a gente precisa de mecanismos solidários para vencer a crise. Basicamente, resumindo, o meu doutorado seria sobre isso. Então, eu sempre leio muito o que o Dr. Galia escreve, porque ele tem uma visão do mundo do trabalho contemporânea e ele traz essas questões de uma forma muito clara. E eu incorporo aquilo que eu gosto lá do direito digital e das novas relações laborais e acrescento aquilo que eu acredito que, para mim, é a solução, não digo a solução, mas é um bom caminho, que são mecanismos de solidariedade, né? Durante toda a nossa história enquanto humanidade, quando nós passamos por momentos difíceis. Eu acho que a Lívia Pacheco, que é uma professora de Taquari, eu acho que ela dá aula na Unisc, não sei. Não sei agora onde ela dá aula. Mas ela fez um trabalho de mestrado muito com esse foco, assim. Eu depois, se tu me cobrar, eu te passo alguns links dela aí. Com certeza vou lhe cobrar. Porque nós precisamos encontrar alternativas, né, doutor Paulo? A gente sabe que as relações de trabalho, no contexto em que elas estão hoje, elas tendem a se modificar. Em que sentido? Se é ruim, se é bom? Isso é uma discussão que tem que ser travada num momento especial. Mas o que a gente sabe é que nós precisamos remodelar algumas formas de convivência, nós precisamos remodelar a nossa sociedade como um todo, a gente precisa repensar no outro. E aquilo que a gente fala sobre solidariedade, que é algo tão distante, né? Puxa vida, ou a gente incorpora a igualdade, fraternidade como algo... Liberdade, igualdade, fraternidade. São os princípios da Revolução Francesa, também da maçonaria, né? E que a gente realmente não tem outro caminho para que a gente possa evoluir como sociedade, né? Mas eu acredito, o Brasil é uma sociedade muito nova ainda. Não parece, mas parece que a gente vai errar o resto da vida, mas eu acho que não. E eu acho que a gente não vai precisar passar por um desastre como uma Segunda Guerra Mundial, como passou a Europa, e está totalmente devastado e destruído para que a gente aprenda. Às vezes a gente evolui um pouquinho, dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, enquanto sociedade, né? Mas me parece até que a LGPD vem para quebrar alguns paradigmas nesse sentido, assim. Concordo. Bastante, né? E até, doutor Paulo, se a gente quiser aprender um pouquinho com os outros, vale a pena dar uma olhadinha no que está acontecendo na Europa, né? Vamos ver. Perfeito. A GDPR, né, fez em termos de cumprimento de normas lá na Europa e nas relações de trabalho. E é muito mais rigorosa que a nossa, né? Muito mais rigorosa. A gente tem condenações altíssimas na Alemanha, condenações altíssimas na Holanda, condenações altíssimas na Grécia. Nós temos várias... A própria África, que aí foge da Europa, mas a África também tem trazido modelos e exemplos de cases, assim, Exatamente. Fortes também. Então, eu acho que é importante também a gente olhar lá para fora. Vamos ver o que aconteceu lá, né? O que está acontecendo lá. Por que a gente vai deixar acontecer isso aqui? Por que a gente não vai se precaver? Por que a gente não vai implementar? Por que a gente não vai cumprir? A gente vai esperar... mas nós temos uma questão cultural a superar, né? O empresário brasileiro, ele é muito coitadinho. Ele sofre demais, né? Ele se coloca como vítima, e eu falo aqui como ex-empresário e como atual empresário, a gente tem esse hábito de se considerar, assim, atacado, oprimido, né? E é uma questão cultural que a gente vai ter que superar também, porque o mundo vive por causa das empresas, né? O mercado vive por causa das empresas e também por causa dos empregados que consomem, né?
Então a gente vai ter que achar uma fórmula, não tem outro jeito. Vai Volto. demorar um pouquinho, né? Vamos pensar positivamente, de forma solidária, reconhecendo que as relações de trabalho são essa via de mão dupla, né? Empregado e empregador, um precisa do outro e juntos nós crescemos. E quem sabe, né, doutor Paulo, a gente aí, unindo esforços, consegue construir um mundo do trabalho muito melhor do que nós temos agora. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. E assim, a gente que vive o mundo do trabalho, a gente vê quanta gente gigante que está ao nosso redor, né? Alguns a gente citou aqui, mas tem tantos outros gênios gigantes que a gente convive, né? E que eu tenho certeza que as coisas vão evoluir. Especialmente porque os trabalhistas se permitem estar errados. Isso faz a gente crescer. Verdade. Né? E a gente consegue mudar de ideia e reconhecer que isso é uma evolução. Isso é show, e é isso que a sociedade vai aprender. Tá acabando, falta 6 minutinhos. Eu quero te dizer que foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? Muito boa a conversa, passou voando, show de bola. Já dizer que eu estou ansioso pelo evento do dia 27, que eu vou assistir a tua palestra. E ali eu vou ficar quietinho assistindo e vou aprender um monte. Tem várias palestras naquele evento super interessantes que são lá da OAB, e a ABA é apoiadora do evento, assim como a ESA. Vai ser show de bola. Eu já fiquei louco para saber mais do teu trabalho. Nós vamos acabar conversando bastante aí. Logo, logo a família Aba vai se encontrar pessoalmente e a gente vai poder se abraçar, que eu estou torcendo que passe tudo isso logo para que a vida volte ao normal. Eu que tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de bater esse papo tão legal. Pena que o nosso tempo é limitado. Agradecer a doutora Jamila, que eu vi que ela está aqui conosco. Foi ela que a Jamila está sempre acompanhando, né? Ela que me convidou. Paulo Dias também. Essas mulheres da aba são... Nossa. A Bia está em todas. Muito elas, mas é uma inveja positiva, é uma inveja de admiração. Inveja branca. De admiração. Sim. Agradecer todas as pessoas que nos prestigiaram, né, nessa horinha. Também, muito obrigado. E doutor Paulo, um abraço especial. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E dei um abração para ti, show de bola, adorei mesmo. Ai, que bom. Até a próxima. Nós vamos poder fazer muitas outras ainda, com certeza. Amém. Vamos lá. Obrigada, doutor Paulo. Tchau, e essa aqui vai para o Projeto 30 Horas lá no meu canal. Beleza. Tchau, amigos da aba. Obrigado pela presença aí de todos. Até a próxima. Até logo. Até logo.